Olá, você já se preocupou e já sofreu com reação vacinal do seu filho? Pois bem, eu vim aqui contar a minha experiência como mãe da reação vacinal do meu filho Leonardo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a reação vacinal do Léo. Eu sempre orientei reações vacinais no consultório, né? Há muitos e muitos anos faço isso, oriento analgésico, o que fazer, etc. Mas nunca tinha passado pela dor de ver um filho choroso, irritado, sofrendo por ter levado uma picadinha. A gente sabe que é muito necessário, não vou nem falar um mal necessário, porque as vacinas só fazem bem, a grande maioria delas. Então a gente sabe que é pro bem deles, a gente sabe que a gente tá protegendo, mas ao mesmo tempo a gente se sente super culpada e a gente fica com o coração apertadinho quando a gente vê os nossos filhos sofrendo, chorando por conta da vacina. Então eu queria passar para vocês o que aconteceu aqui em casa e o que eu fiz para aliviar as reações vacinais do Leonardo. Ele tem 4 meses agora, então a gente passou pelas vacinas dos 2 e dos 3 meses. Eu vacinei na rede particular, mas a dica que vale para rede pública e rede particular não tem diferença em relação às reações vacinais, elas podem ocorrer em qualquer um dos locais, então veja que eu fiz as vacinas na rede particular e mesmo assim sofri com as reações, então essa história de que na rede particular não tem reação não é verdade. E a gente sabe também que muitas crianças não vão ter reação nenhuma, então não sofram por antecipação. A primeira dúvida eu acho que é relacionada a medicar antes. A gente sabe que a gente não deve medicar antes nenhuma vacina. Essa é uma orientação, principalmente relacionada ao fato de que, principalmente a vacina ali dos 2 meses, a gente tem estudos que mostram que a redução do número de anticorpos produzidos pela vacina, pelo corpo, né? A vacina não produz anticorpos, mas pelo corpo, quando a gente faz uma medicação profilática antes da vacina. A única exceção é para a vacina da meningo B, que é dada aos 3, 5 e 12 meses, quando a criança já teve uma febre alta, uma reação grave antes. Isso não quer dizer que vá atrapalhar a resposta da vacina, e não vai inviabilizar a vacina, né? A vacina vai continuar funcionando, mas ela vai produzir menos anticorpos, então a gente não deve medicar. E muitas vezes a criança nem vai ter reação, então para que a gente vai dar remédio sem necessidade para uma criança que nem vai precisar? Então, primeira dica é essa, não mediquem antes da vacina. Segunda coisa, horário da vacina. Eu acho que é uma dica que só depois que eu virei mãe que eu prestei mais atenção nisso. Algumas mamães gostam de vacinar de manhã, e eu fiz aqui em casa também porque eu achei que fez bastante sentido. Por quê? As principais reações vão acontecer de 4 a 6 horas depois da aplicação da picadinha. Então, se você vacina lá para 10 horas da manhã, quando for 4, 5 da tarde, é o momento crucial em que o bebê vai ficar mais irritadinho, vai chorar mais, vai ter mais dor. Então, eu preferi vacinar durante a manhã para que eu pudesse observar o Leonardo ao longo do dia. Mas algumas mamães preferem vacinar no final da tarde. Por quê? Porque daí esse período mais crítico vai ser durante o sono. E se o seu bebê dorme bem mesmo com a aplicação das vacinas, pode ser uma estratégia legal. Então você marca para vacinar no final da tarde e aí as principais reações vão acontecer durante o sono do bebê. Então é sempre importante você lembrar desse período aí das principais reações. Outra coisa também é tirar o dia para cuidar do bebê. Então, no dia que eu vacinei, eu não tive que trabalhar fora, não tive nenhum compromisso. Então, se você puder escolher um dia aí na sua agenda em que você tenha menos compromissos para que você possa dedicar um pouquinho mais a sua atenção para o bebezinho que vai precisar do seu colo, que vai precisar da sua atenção nesse dia. Então, escolher um dia aí que você não tenha outros compromissos, porque isso pode te atrapalhar, né? E pode fazer o bebê ficar muito irritado, né? Se você tiver que sair no mesmo dia que ele tomou vacina, ele já vai estar irritado pela vacina, vai estar irritado por uma mudança de rotina, então fazer uma coisa por vez é muito importante. Lembrar que a gente pode sempre aplicar compressas frias no local da vacina. Então aqui em casa eu fiz, peguei uma fraldinha, molhei numa água, coloquei umas pedrinhas de gelo na água e coloquei em cima do local da vacina. Outra coisa que você pode fazer é usar folha de couve, folha de repolho bem lavadinha, deixa no freezer e coloca no local da vacina. Ela serve tanto pela questão da compressa fria, né, do geladinho, que vai ajudar, quanto essas folhas, elas têm propriedades anti-inflamatórias. Então, elas passam um pouquinho de ação anti-inflamatória para a pele do bebê. Importante que elas estejam bem limpinhas e que não fique muito abafado o local, para que não tenha nenhuma infecção. Em relação às compressas frias, você também pode fazer com aquelas compressas já prontas, saquinhos de gelox, ou até mesmo um saquinho com gelo. Só é importante pôr uma fraldinha aí na perninha do bebê para que não haja queimadura na pele. Outra dica importante é aquele adesivo Show Febre.
Isso que não é uma propaganda, não tô ganhando nada com isso, mas ele é um adesivozinho de gel que vai imitar a compressa fria. Então ele deixa o local bem resfriadinho e eu gostei bastante. Eu usei na vacina dos 3 meses e eu achei que ele teve menos dor local do que na primeira aplicação. Então é uma dica aí, você pode inclusive cortar aquele adesivo grande, corta ele menorzinho e coloca bem em cima do local da vacina depois da aplicação. Algumas clínicas até já oferecem esse serviço e já levam aí o adesivinho para aplicar na sua casa. Então isso serve para controle da dor local. Existem algumas clínicas, e aí geralmente as clínicas particulares, que tem alguns aparelhinhos vibratórios que podem inibir ou enganar a dor. Então é como uma abelhinha que vibra. Então eles colocam no local da vacina, antes de aplicar, ela vibra, faz aí um engano ao cérebro em relação às percepções e aplica a vacina no local. Aqui eu também achei que amenizou. Outra dica legal, e aí no posto de saúde também pode ser feita, é fazer as 2 picadinhas quando forem ter 2 vacinas simultaneamente. Então você tem que ter uma equipe experiente, claro, né, para coordenar aí as 2 vacinas. São vacinas em locais diferentes, mas a picadinha é feita exatamente no mesmo momento. Então a gente também dá uma enganada, uma bugada ali no cérebro e mostra para ele que está sendo uma picada só. Então a criança acaba sofrendo uma vez só. Quando eu fiz esse procedimento na vacina dos 3 meses, eu não amamentei, porque não consegui segurar e ajudar a amamentar ao mesmo tempo. Mas na primeira vacina, na dos 2 meses, eu amamentei durante a vacina. Existe até um termo, né, mamalgesia, que é analgesia, né, o alívio da dor enquanto o bebê mama. Então você também pode amamentar o seu bebê enquanto você dá a vacina. Ele não vai associar a dor à amamentação, porque a gente faz isso com muito pouca frequência e ele amamenta muito mais vezes. Mas a gente pode usar esse subterfúgio sim. Aqui comigo, né, na vacina de 2 meses, eu amamentei durante a aplicação, mas ele sentiu muita dor e largou o peito naquele momento. E logo em seguida eu coloquei ele no peito de novo. Então ele já estava no colo, já estava aconchegado, foi um pouquinho mais tranquilo para controlar aí a reação. Outra coisa que eu usei, e aí eu indico para vocês procurarem profissionais capacitados para te orientar, foi a homeopatia. Então a homeopatia eu usei tanto na questão antes de aplicar a vacina para fazer uma detoxicação dos metais pesados e dos componentes ruins que tem dentro da vacina. Então alguma área da homeopatia, eu não entendo tão a fundo sobre esse assunto, mas a minha pediatra é também homeopata e a gente usou aí homeopatia tanto para minimizar esses efeitos colaterais de possíveis metais pesados que vão estar lá na aplicação da vacina, quanto para amenizar os sintomas depois. Então, eu preferi não usar analgésico. Na primeira vacina de 2 meses eu não precisei usar analgésico, na segunda eu já precisei porque ele teve febre mais alta, mas eu usei homeopatia como auxílio também. Então, se você tem interesse por essa área, você pode procurar um profissional capacitado para te orientar em relação ao uso da homeopatia nas reações vacinais. E terceiro, né, a gente pode usar sim os analgésicos. Então é sempre importante que você já tenha conversado com o seu pediatra e peça para ele a receitinha já lá na primeira consulta, antes de precisar fazer as vacinas, para que ele já te indique a dose e qual o medicamento adequado, quais os intervalos adequados, para que você, no dia da vacina, já tenha essa receitinha com você, já saiba qual medicamento ter em casa, né? Você não necessariamente precisa comprar, mas às vezes é interessante se você tem uma reação aí no meio da madrugada para não sair correndo atrás de remédio na farmácia. Então já é interessante que você tenha a receitinha, a forma de aplicação, o medicamento e a dose correta para o seu bebê. Então essas são as principais dicas. É claro que o seu bebê vai precisar de mais colo, vai precisar de mais carinho. Você pode dar um banho morno também para relaxar. Muito cuidado com o local da aplicação. Então muitas vezes o bebê tem dor à manipulação da perninha. Então tomem mais cuidado com isso na hora de pegar no colo, não ficar apertando a perninha do bebê, não colocar roupinha apertada, fralda que possa ficar em cima da aplicação. Tudo isso vai ajudar aliviar as dores e as reações da vacina. Eu sei que corta o coração, a gente quer chorar junto, mas é importante que a gente tenha essas alternativas na manga aí para ajudar o nosso filho a passar mais tranquilamente por essa fase de vacina. Muito dolorido, sei como é, mas passa. E passa rápido. Na maioria das vezes, no máximo dura aí 3 dias, mas na maior parte das crianças, com 1 dia a gente não tem mais reação nenhuma, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas do que eu fiz para aliviar os sintomas aqui em casa da reação da vacina do Leonardo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Criando Sem Crise, aproveita e já faz isso agora para você não perder nenhum dos conteúdos. A gente fala sobre maternidade, sobre pediatria, tem muita informação bacana para as mamães e para as gestantes que estão nos acompanhando. Aproveita para dar uma curtida aqui no vídeo se você gostou, para que esse vídeo chegue para mais mamães e ajude outras mamães que estão passando por essa fase de vacinação e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
e até a próxima!